Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios geográficos, subsídios teológicos. Enfim, tudo que pudermos ajudar para que o professor tenha o seu plano de aula requintado, melhorado, nós estaremos aqui disponibilizando o que pudermos ajudar de subsídios para o professor e a professora. Agradeço a você que é inscrito no meu canal, que tem contribuído, que tem comentado, que tem compartilhado, que tem divulgado. Te agradeço por estas atividades. E você que está acessando a primeira vez o canal EBD em Ação, eu convido-te a inscrever-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, dê um likezinho, divulgue o nosso trabalho. Ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado em primeira mão dos vídeos que aqui vamos postando. E você pode acessar as lições passadas, dos trimestres passados, principalmente do ano de 2018. Elas estão disponibilizadas em playlists, são pastas com os vídeos de cada trimestre. Então, cada pasta é um trimestre e dentro dessa pasta os diversos vídeos do trimestre. Você pode estar acessando, estar assistindo, compartilhando e divulgando, ajudando-nos nessa tarefa de ministrar e divulgar a palavra de Deus. Hoje nós temos um tema muito interessante, que é a presença de Deus no deserto, a lição de número 4. E o texto do dia está em Números, cujo tema diz: ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Números 9 e 22. A síntese: a presença de Deus no meio do povo era garantia de segurança, de alegria e descanso, pois caminhar pelo deserto envolvia correr perigo dos mais diversos. O primeiro tópico fala sobre a nuvem e a coluna de fogo, que o subtópico diz aí que é símbolo da presença de Deus. Então a nuvem era exatamente isso. Enquanto o povo estava observando a nuvem de Deus, porque no deserto, naquele sol casticante, o deserto às vezes davam 40 graus, 50 graus, até mais graus Celsius, e as pessoas do deserto, sem sombra, sem nada, sofriam com o calor do sol. Então o Senhor Deus disponibilizou a nuvem dele para que o povo de Israel fosse amenizado do calor causticante no deserto. Então assim eles poderiam marchar tranquilamente, suavemente, porque o calor tinha sido amenizado pela nuvem. À noite o deserto, a temperatura cai. E às vezes cai até abaixo de 0, e as pessoas passam muito frio. Então esta nuvem se transformava em uma coluna de fogo para aquecer a vida das pessoas que estavam repousando durante a noite no deserto, e assim manter eles na temperatura do corpo naturalmente, para que eles não sofressem nem pelo calor e nem pelo frio. E estas expressões que estão no Pentateuco exatamente dizendo isso, que Deus está cuidando do povo de Israel através da sua presença, simbolizada na nuvem e no fogo. E assim na vida do cristão. Nós precisamos ter a certeza que a presença de Deus está conosco. Nós precisamos ter certeza que a presença de Deus está em nossa vida. Foi isso que Cristo disse: eu vou, mas enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê e porque não conhece. Então nós observamos exatamente disso, que os cristãos, os jovens cristãos, a Igreja de Cristo, eles podem receber o Espírito de Deus, porque nós conhecemos, nós tivemos essa promessa garantida. E se estivermos fiel, nós teremos esta presença. Talvez nós estamos no deserto da vida. No deserto da vida há esse calor do sofrimento, há esse calor das situações da humanidade, mas a presença de Deus através da nuvem nos ajuda para que possamos cada dia marchar nesse deserto. E às vezes à noite, às vezes escurece na nossa vida, a vida do cristão. E a Bíblia diz exatamente disso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, durante esta caminhada, a caminhada cristã não é um mar de rosa, a vida cristã não são apenas 1000 maravilhas, mas o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas ele diz: tende bom ânimo.
Então nós observamos que Paulo também fala para a igreja de Romanos, que estavam sofrendo em detrimento das perseguições, da rejeição da sua fé. Eles viviam nesse mundo de calúnia, de sofrimento, de injúria. E então Paulo resolve escrever dizendo assim para eles que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Como pode o amor de Deus estar derramado em meio à tribulação? Como pode o amor de Deus estar derramado em meio à tristeza, em meio às angústias? É assim que Deus opera, Ele está conosco para sempre. Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E quando não tem 2 ou 3, estamos sós, Ele está dentro de nós, cuidando da nossa vida, que Ele mora na nossa vida. Segundo subtópico aí do primeiro tópico, fala o mover imprescindível. E o texto diz exatamente disso, que às vezes a nuvem ou a coluna, elas se moviam e o povo de Israel deveria acompanhá-la, estar debaixo da nuvem, estar debaixo da coluna. Então era hora de mudar o arraial. Às vezes ela permanecia por muito tempo e o povo deveria estar ali, permanecer ali debaixo da nuvem ou do fogo. E não deveria se mudar sem ela se mover, expressando exatamente aquilo que Deus sabe para o nosso melhor. A vontade de Deus é que é para o nosso melhor. Às vezes nós saímos debaixo da coluna da nuvem de Deus, por nossa própria conta, por nossos próprios pensamentos, nossa própria vontade, fazemos mudanças, saímos de cidades, saímos de setores, saímos de cargos, às vezes sem perceber se é ou orar ou buscar se é ou não a vontade de Deus. E o cristão, ele vive submisso à vontade de Deus. Até as nossas orações, elas não devem ser segundo a nossa vontade. O próprio Cristo disse, passa de mim esse caso, todavia se não for a tua vontade, quer dizer, a vontade de Deus é que permanece. Cristo, ele diz isso quando nós estamos orando para alguma coisa, seja uma oração para ser curado de uma doença, seja uma oração para receber a vitória em meio a algumas lutas, tudo tem que ser conforme a vontade de Deus. Tudo quanto pedimos em seu nome receberemos, mas segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o próprio Deus não quis ouvir a oração de Paulo, porque era da vontade de Deus que ele permanecesse com aquele espinho, porque ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto Paulo achava que estava fraco, o poder de Deus vinha sobre ele para dar sustentação diante da dificuldade. Então, tudo é a presença de Deus. A nuvem era símbolo da vontade de Deus, de que o povo estivesse ali. Agora, quando a nuvem se movia, o povo deveria acompanhar a nuvem, porque se ficassem, as bênçãos de Deus já não estariam mais sobre ele. Se o povo ficasse e a nuvem saísse, então o sol castigante iam fazer com que as pessoas sofressem diante dos seus raios. E se a coluna de fogo durante a noite saíssem e o povo não acompanhassem, não estivesse debaixo da coluna de fogo, o povo sofreria à noite com frio. Então, nós devemos acompanhar exatamente a vontade de Deus em nossa vida, para não sofrermos, não passarmos frio ou não passarmos calor, mas estar com a temperatura amenizada segundo a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, que fazemos as coisas de acordo com a sua vontade. Terceiro subponto aí do primeiro tópico fala a obediência voluntária. Quer dizer, o povo de Israel, ele era considerado um povo de dura serviço. Por que um povo de dura serviço? Porque os maiores milagres que nós observamos na Bíblia, eles estão no deserto. E mesmo assim, volta e meia, o povo já descreva em Deus, desobedeceu os preceitos, rogavam pelo Egito, queriam voltar pela vida antiga. Quer dizer, as 10 pragas, que são milagres extraordinários, elas estão presentes diante do povo de Israel. O mar se abriu, e o povo atravessou, e do outro lado cantaram jubilosos. Eles estão presentes na história de Israel, este grandioso milagre que é um fenômeno sobrenatural que até hoje é admirável. Vários filmes que fazem essas filmagens muito bem feitas da abertura do Mar Vermelho têm levado muitas pessoas para assistirem esses grandiosos filmes, com uma audiência extraordinária. Agora,
O povo de Israel que presenciou visivelmente esses milagres, daqui a pouco eles vão murmurar, porque chegaram do outro lado e não tem água potável para tomar. E o que acontece? Eles começam a murmurar. Daqui a pouco acaba a carne e eles começam a se lembrar do Egito, das cebolas, dos alhos, dos pepinos, dos melões do Egito. E a murmuração está presente na vida de Israel. Então Deus tem que fazer milagre constantemente para manter a fé de Israel ativa. Nós observamos que a Bíblia diz assim que o povo de Israel é um povo de dura serviço, um povo desobediente, obstinado. Precisaram sofrer danos em detrimento, em decorrência da sua desobediência, porque a obediência a Deus, aos preceitos de Deus, ela traz bênção, traz ternura e traz paz. Mas a própria Bíblia está dizendo que a desobediência ela vai trazer essas consequências, sofrimento, amargura, insegurança. E o povo de Israel vivia plenamente precisando de milagres para reaver a sua fé, a sua confiança em Deus. E os maiores milagres estão na Bíblia, o milagre das cordonizes, o milagre da rocha ferida de Meribá, que jorrou água para o povo beber, uma série de outras coisas que estão presentes e o povo de vez em quando estão desobedientes. Então a obediência ela é voluntária, ela não é obrigatória, ninguém é obrigado a servir a Deus, ninguém tem a obrigatoriedade, Deus não obriga ninguém, mas desde as suas ofertas até a sua entrega é de um coração voluntário. Se nós temos um coração voluntário, queremos aceitar a Cristo voluntariamente, se entregar a Ele, Ele faz o convite, Ele é quem renova, abre a mente e abre o nosso entendimento para entendermos a respeito da salvação e depois isso fica voluntário, você quer ou não quer? E Ele então aceita a nossa voluntariedade e começa a trabalhar na nossa vida. Então a obediência ela traz muitos resultados. Nós observamos exatamente isso que foi estipulado na lei de Moisés em Deuteronômio capítulo 28. Se eles obedecessem à lei, os preceitos de Deus, vivessem fiel, servindo apenas a Deus, tendo a Ele como único Deus, veria chuva para Israel, a cevada produziria, o trigo produziria, os animais não morreriam, eles estariam livres, estariam em paz, livres dos inimigos, etc. e tal. Agora, a segunda parte de Deuteronômio 28 é que se eles desobedecessem a Deus, a chuva não viria, a cevada não produziria, o milho não nasceria, nada produziria em Israel, um inimigo produziria... Um inimigo poria 100 israelitas para correr, viveriam nas mãos dos inimigos, se subjugariam aos inimigos, perderiam as suas terras. Então a desobediência tinha consequência. A bênção, a obediência tinha os resultados da bênção do Senhor. Na vida nossa, na vida da juventude cristã, não é diferente. Enquanto estivermos obedientes a Deus, estamos debaixo da proteção do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Mas aqueles que não querem se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos preceitos de Deus, eles têm que sofrer consequência, porque esta é a situação da vida dos que desobedecem a Deus. Segundo ponto, fala o início da caminhada. Primeiro subponto, a ordem para marchar. O povo deveria marchar tanto diante do Mar Vermelho, sem parar. O povo deveria marchar no deserto, o povo deveria marchar diante do Jordão, o povo deveria marchar rumo ao Mar Vermelho, aliás, o povo deveria marchar rumo à terra prometida. A marcha, a caminhada é constante. E as trombetas, elas davam o sentido de mudanças, de levantar-se o arraial, de caminhada. Então, eles precisavam caminhar constantemente. A nossa caminhada na atualidade, ela deve estar sendo contínua. Nós caminhamos em direção às mansões celestiais, ao arrebatamento, à vida com Cristo, aos céus. E a nossa caminhada deve estar com essa prerrogativa de intensidade, de nunca parar, de nunca estarmos olhando para trás, se acomodar com a situação em que estamos inseridos. Mas é uma caminhada tendo em mente que a nossa morada não é na terra. Nós somos cidadãos do céu. Apesar de ser cidadão da terra, temos duas pátrias, mas a pátria pela qual somos duas nacionalidades, cidadão da terra e cidadão do céu, mas a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu, e o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima. Terceiro subtópico é a confiança do líder que foi abalada. A Moisés, que era um grande líder, mas diante de uma multidão, a Bíblia diz uma multidão enorme, mais de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, e ele se abala diante da liderança de uma nação. E ele convida então Obabe para ser o seu auxiliar.
Mas é tão interessante que nós não vemos Obabe desenvolvendo uma liderança imprescindível. A Bíblia não relata os atos de Obabe como líder que ajudou Moisés, que ombrou e que se destacou, porque Deus havia dado para Moisés a confiança em liderar o seu povo. E Moisés deveria confiar em Deus, ele deveria buscar em Deus, a ajuda de Deus. E nós observamos que ele, parece-me que não consulta Deus sobre colocar Obabe, porque Deus ali é o governo teocrático, Deus é quem está falando diretamente com o homem, governando diretamente através de Moisés, o governo teocrático. Não vejo Moisés consultando a Deus para colocar Obabe como seu auxiliar. Portanto, Obabe ficou como que em segundo plano, não se destacou diante do novo cargo que Moisés colocou em suas mãos. Mas a confiança era para Moisés. Moisés, como líder, deveria confiar em Deus e levar o seu compromisso adiante. Terceiro ponto, o pecado da murmuração. Nós vemos o povo de Israel murmurando em detrimento de tantas coisas, em detrimento da comida, em detrimento da situação que estão vivendo no deserto. A murmuração, ela causa a indignação do Altíssimo e causa no resultado. Todos que murmuraram, todos que se levantaram contra a liderança de Moisés tiveram um fim não muito agradável. Então aqui o povo está murmurando porque enjoaram de comer carne. Antes eles estavam murmurando porque queriam comer carne, no deserto não havia carne. E Deus providencia carne. Daqui a pouco enjoaram do maná, querem carne, enjoaram da carne. A murmuração mostra o descontentamento. Tudo aquilo que Deus fez, Ele fez para que o seu nome fosse glorificado em nós e através de nós, tanto na natureza quanto na nossa vida. E a nossa situação é de agradecimento a Deus, agradecer a Deus e nunca murmurar. Nós observamos isso na vida de Jó, que ele não murmura quando perde os seus bens, não murmura quando perde os seus filhos, não murmura quando perde a sua saída. Simplesmente ele vai orar buscando uma justificativa, por que de tanto sofrimento, o que ele tinha feito. Então ele é um exemplo para a nossa situação, nossa vida, de não murmurar por nada. Que a murmuração mostra o descontentamento com aquilo pelo qual fomos criados por Deus. Terceiro tópico fala que Deus levanta cooperadores, porque a situação de Moisés, ele tinha uma carga pesada. Então Deus levantou 70 anciões para ajudar Moisés na sua administração diante da sua liderança. Você que é liderado, jovem, você pode observar que o seu líder também ele é feito de carne e de osso, assim como você. E os líderes precisam de apoio, assim como Moisés precisou. Moisés era um homem de carne e de osso. Assim como qualquer ser humano, ele tem a possibilidade de acertos e de erros. Os líderes também têm possibilidade de acertos e de erros. Os líderes precisam de ajuda, precisam de companheiros, precisam de companhias, precisam de sugestões, precisam de amigos que estejam envoltos para que ele possa compartilhar aquilo que ele sente, que ele precisa, que ele necessita. Foi assim com Moisés, e Deus disponibilizou na vida de Moisés 70 anciões para ajudar ele a liderar o povo de Israel. E sobre a vida daqueles 70 anciões, Deus dispensou o seu espírito, do espírito que estava em Moisés, Deus dispensou sobre a vida daqueles que iriam liderar, e eles fizeram um trabalho muito interessante, um trabalho impactante no meio da sociedade de Israel. Orar pelos líderes, ajudar os nossos líderes é uma situação imprescindível, necessária na vida da juventude da atualidade. Dividir as cargas foi o que Moisés fez com esses líderes, né? Repartiu para que eles pudessem ajudar. Enquanto Moisés julgava e ouvia todo o povo sozinho e estava mentalmente esgotado, fisicamente esgotado, ele dividiu as cargas com aqueles líderes que assim estavam ali, e os 70 passaram a auxiliar para amenizar a vida de Moisés. Os líderes atuais precisam também aprender a dividir as cargas, a confiar nas pessoas, nos mais novos, nos líderes que estão vindo aí, na juventude, que é o futuro, não é o futuro da igreja. A liderança estará no futuro da igreja. Mas a igreja é composta de líderes, de crianças, de jovens e adolescentes. Então, no futuro bem próximo, esses jovens serão o futuro líderes da igreja. Mas já são a igreja atual. E nessa situação precisam de companhias, precisam de companheiros, precisam de conselhos, precisam repartir suas cargas, dividir as suas cargas, para que podemos caminhar juntos numa batalha através de um propósito que é o reino de Deus.
E o último subtópico fala da insubmissão. Então nós observamos diante da liderança de Moisés, algumas pessoas queriam estar submissos. Alguns queriam até o cargo de Moisés, queriam uma troca de liderança, sendo que Deus havia escolhido a família de Arão para a família de sacerdotes. Nós vemos as famílias de Datã, Coré e Abirão se levantar contra essa liderança. O resultado foi catastrófico. A terra engoliu eles ainda vivos. Quem mais se levantou contra a liderança de Moisés foi Miriam. E nós vemos que Miriam, por causa deste resultado, ficou leprosa. E esta lepra trouxe diversas consequências para a vida. Então a liderança ela é uma instituição divina que precisa ser respeitada.